eu gostaria de fazer a minha chamada, né, que seria justamente convidar ao palco a Cláudia Coxim. Ela, presidente do Instituto Salto e uma das mais respeitadas especialistas em educação do país. Fundou e dirigiu o Centro de Políticas Educacionais da FGV, foi diretora global de educação do Banco Mundial e membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho e também, como se não fosse o suficiente, foi professora visitante da Faculdade de Educação de Stanford em 2025 e até 2022 foi professora visitante também da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard. Foi ministra de Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, né, como do nosso bendito Vila Lobos. Ela também é cofundadora do Movimento da Sociedade Civil, Todos pela Educação. Pode subir a palco, Cláudia. Uma salva de palmas para ela, por gentileza. O palco é todo seu. Bom dia! Bom, é uma grande alegria estar aqui. Eu já estive em Uberlândia, é a segunda vez que eu venho, se eu me lembro bem, e mais ainda, muito honrada com o convite do Iamar, 20 anos, e já fazendo seu 4º seminário. Eu trouxe aqui eu só preciso descobrir com eles como é que passa, porque não tem... já achei. Eu trouxe aqui uma apresentação que eu queria trazer para vocês, para refletir sobre o que é essa tal educação interdimensional de que o Antônio Carlos Gomes da Costa tanto falava, e como é que a gente constrói a educação do futuro num país tão desigual e com essa desigualdade educacional, infelizmente, não diminuindo. Como é que eu conversava há pouco com o Leonardo Boff e ele falou, eu sou um pessimista esperançoso. E eu falei, bom, eu acho que eu sou otimista. Ninguém trabalha com educação se não for otimista. Mas eu sou uma otimista com os pés no chão. Então, é nessa perspectiva que eu vou tentar falar para vocês um pouquinho sobre educação do futuro. Queria também lembrar que eu fui amiga do Antônio Carlos Gomes da Costa e vou mencionar em que aspectos ele não só me influencia, mas influencia aqueles que sonham com educação. Então, vamos falar de uma educação básica para o futuro, e eu começo retomando. Vocês sabem que a ONU aprovou em setembro de 2015 os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E tem um deles que é específico para a educação, que é o ODS 4. Eu tive a oportunidade de trabalhar na elaboração do ODS 4 e em firmar a Agenda 2030 para a educação, quando eu estava lá no Banco Mundial. E, basicamente, o ODS 4 diz que nós vamos assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Parece uma linguagem genérica, mas não é. Eu queria lembrar que, em 2000, no Senegal, a comunidade internacional pactuou que vai colocar todas as crianças do mundo no que nós chamamos de anos iniciais do fundamental ou educação primária. Mas não falou que tipo de educação era essa, e nem falou das outras etapas. Em 2015, no estabelecimento da agenda para 2030, nós dissemos não só que vamos garantir acesso, mas conclusão da educação, pelo menos do que nós no Brasil chamamos de educação básica, e dissemos que tipo de educação tem que ser essa. Ela tem que ser inclusiva. Inclusiva, no contexto brasileiro, muitas vezes quer dizer a criança com deficiência no mesmo ambiente da criança típica.
o que faz muito sentido e já muita literatura mostrando que isso ajuda os dois lados. Mas quer dizer também que nós não vamos ter um tipo de educação para as meninas e outro para os meninos, em escolas separadas, como como lá o Banco Mundial pertence ao sistema da ONU, eu visitei escolas no Afeganistão e no Paquistão, por exemplo, onde a escola só para meninas, que são voltadas a preparar para o casamento, e outras para os meninos, onde a educação é para valer. O Brasil não tem essa realidade, mas é importante lembrar que nós não temos há muito pouco, nós tínhamos isso há muito pouco tempo atrás. Eu que já estou beirando os 70, sei do que eu estou falando. Ela tem que ser equitativa. Equitativa não quer dizer igualitária, quer dizer dar mais para quem tem menos. As escolas em áreas mais desafiadoras têm que contar com os melhores professores, os melhores diretores escolares, a melhor infraestrutura. Infelizmente, esse problema de falta de equidade nós temos ainda, e muito. E às vezes com uma visão aparentemente generosa. Não, essas crianças, tadinhas, elas não se alimentaram bem na infância, então é uma questão muito mais de dar carinho. Não, a vida não vai cobrar só ter sido acarinhado na infância. Vamos dar educação de muita qualidade para quem mais precisa. A Carol Dweck, uma grande psicóloga premiadíssima em educação, ela diz que quando os professores esperam pouco de uma criança, aí isso vira profecia autorrealizável. Toda criança pode aprender, toda criança pode realizar o seu potencial. Mas não é só dando carinho. Carinho é fundamental, mas não é só o carinho. Antônio Carlos Gomes da Costa também falava muito isso. E tem que ser de qualidade. E qualidade, no contexto do ODS 4, não quer dizer ter um teatro fabuloso, uma piscina maravilhosa na escola. Quer dizer aprendizados. Quer dizer o que essa criança leva com ela. Que não precisam ser aprendizados cognitivos só. Podem e devem ser a formação da criança integral. Mas aprendizados. Vamos falar disso um pouco mais à frente. E vem essa última parte da frase, promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, que eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica e trabalhei com educação de jovens e adultos. Toda vez que a gente vê promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida, a gente lembra de EJA. Alguém aqui deu aula ou dá aula em EJA? Muito bom. Então, mas não é só EJA. Em tempos de chat GPT, de inteligência artificial, substituindo com uma velocidade sem precedentes na história, postos de trabalho por máquinas ou por robôs, nunca foi tão urgente formar todos nós para aprendermos ao longo da vida. Porque muitos dos nossos alunos atuais e nossos alunos na universidade vão ter que se reinventar profissionalmente algumas vezes ao longo da vida. Então, se aprender para a vida toda já era urgente, imagine agora. Foi lido no meu currículo que eu trabalhei na Comissão Global para o Futuro do Trabalho da OIT, e lá eu era a única dos 26 membros que era da área de educação, a gente estava discutindo como é que prepara a sociedade para esse futuro com menos postos de trabalho, mas os novos postos que vão sendo criados vão demandar competências distintas. E uma das coisas foi essa conclusão muito importante, que é promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Indo para frente, esse ODS 4, ele se desdobra em 7 metas. Eu não trouxe as 7, que não ia dar tempo de falar com vocês,
mas trouxe 3 delas. Uma delas diz que até 2030, nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem, não é só ter acesso à educação primária, nossos anos iniciais do fundamental, e secundária, e aqui eu já vou parar para falar uma coisa. No Brasil, o Brasil foi um dos últimos países do continente americano a universalizar o acesso à educação primária. Vou dar um exemplo, até porque a gente ouve umas frases nesses tempos desafiadores, para usar um eufemismo, que a escola pública de antigamente é que era a escola boa. Eu já ouvi muito essa frase. Eu queria lembrar que em 1930, o Brasil tinha 21,5% das crianças na escola primária. 1930. A Argentina já tinha 62%, Sarmiento teve um papel importante nisso. O Chile já tinha 73%, Estados Unidos e Europa já tinham universalizado o acesso à educação primária, 1930. Quem estava empatado com a gente era a Coreia. A Coreia tinha 22% das crianças na escola primária. Chega o final dos anos 60, né? Esse tempo da escola pública de muita qualidade. A Coreia já tinha universalizado, todos os países da América Latina, com exceção do Haiti, tinham universalizado o acesso à educação primária. Final dos anos 60, qual o percentual de crianças que estava na escola primária? 40%. 40%, que vergonha. Nós passamos de 21,5% para 40%. Então, essa escola primária, que um certo governante disse, perguntem para a sua avó como era a escola pública de antigamente, que ela era ótima. Eu tenho netos. Ela era ótima, em parte, porque quase só os filhos dos letrados, ou de pessoas que não vieram desse meio, mas que eram famílias muito focadas em educação, que tinham seus filhos na escola. Hoje, nós temos todas as crianças no ensino fundamental. Universalizamos o acesso ao ensino fundamental. Raríssimas exceções, mas é considerado universalizado. Mas as chances de sucesso escolar de uma criança, por todas as pesquisas, dependem, 68% das chances dependem dos anos de escolaridade dos seus pais. Ou seja, as crianças que estão hoje na escola, graças a Deus estão na escola, mas elas têm menos chance de aprender, mesmo que seus professores sejam fabulosos. Então, a gente tem que lidar com essa coisa, e aí o foco em equidade se torna particularmente importante. Nós só universalizamos o acesso aos anos iniciais na última década do século XX e aos anos finais na primeira década do século XXI. Muito bem, mas nós universalizamos o acesso aos anos finais, mas nem todos concluem os anos finais. Só 78% dos alunos brasileiros concluem os anos finais, com até 2 anos de defasagem para a idade correta. É triste isso. Aí chega o ensino médio. Nós não universalizamos, nós nos comprometemos de até 2030 universalizar a conclusão. Nem todos entram no primeiro ano, na primeira série do ensino médio. Esses que entram, uma parte importante repete várias vezes a primeira série do ensino médio, e a família acaba decidindo que ele não tem perfil para estudar, ou ele próprio acaba desistindo. O percentual de jovens que concluem o ensino médio com até 2 anos de defasagem é de 69%. Então, faltam
5 anos para chegar em 2030, nós não vamos conseguir cumprir isso se a gente não pisar no acelerador. Só que a meta diz mais uma coisa, ela diz que tem que ser de qualidade e equitativa. E olhem aqui o que é a definição de qualidade. É que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Ou seja, interessa muito que a criança ou o jovem aprenda. E eu queria lembrar que nós temos uma jabuticaba no Brasil. Jabuticaba entendida no conceito, algo que quase que só o Brasil faz, em países de mesmo nível de desenvolvimento e até de nível de desenvolvimento menor que o Brasil. Nós temos 4 horas de aula no ensino fundamental e 5 no ensino médio. Sabem quantos países, entre os mais bem pontuados no ranking do PISA, os 40 melhores no ranking do PISA, tem só 4 horas de aula? Nenhum. 5? Nenhum. 6? Nenhum. Todos eles têm de 7 a 9 horas de aula. Mas por quê? Não é que eles fazem mais do mesmo. Eles usam metodologias ativas no processo de ensino. Não é ter aulinha de manhã e oficininhas à tarde. Não, é aulas com mais vivência. A gente aprende, dizia o Dewey, vivenciando, experimentando, vendo acontecer. Na vida é assim. Agora, eu ensino esse jovem em 4 horas ou 5 horas, despejando conteúdo de 13 matérias exprimidas nesse espaço de tempo. O que você aprende de cada uma? Um verniz. Temos um desafio. Não é à toa que Antônio Carlos Gomes da Costa defendia e desenhou um modelo de escola de tempo, ensino médio de tempo integral de Pernambuco, com muitas vivências, e se eu descontar prefeito de nível socioeconômico, o melhor ensino médio brasileiro é ainda o de Pernambuco. Indo para frente. Uma segunda meta que eu vou destacar, eu vou destacar 3 metas, é que até 2030 nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade. Reparem que não estão falando em educação de qualidade aqui, estamos falando de programas de primeira infância. Por quê? Porque é na primeira infância que é mais importante que se conectem as 3 principais políticas sociais para que essa criança possa se desenvolver plenamente. Assistência social para garantir a formação de vínculos afetivos dentro da família. Uma criança que vive em ambiente de estresse tóxico, ela tem muito menos chances de se desenvolver plenamente e de aprender. A saúde, então, tanto a questão da amamentação exclusiva até 6 meses, de amamentação complementar até os 2 anos, o acompanhamento de uma saúde física e mental dessa criança. E a educação. Mas reparem o que foi colocado no final, incluindo educação pré-escolar para que estejam prontos para o ensino primário. Alguém aqui fez magistério? Tá, então vocês vão entender do que eu vou falar. Antigamente, havia uma série de mecanismos de exclusão no magistério não, na educação brasileira. Um deles era um exame de prontidão para a alfabetização. Então, a criança ouvia uma historinha e tinha que recontar nas suas próprias palavras. Mas demandava um repertório vocabular que crianças mais pobres não tinham. Quem não passava nesse exame não ia para o primeiro ano do ensino primário. Simples assim. Então, a exclusão começava no começo. Muita gente lembra do exame de admissão, que tinha para entrar no ginásio, que era o segundo mecanismo de exclusão. Mas, para entrar no ginásio público, que era gratuito, nos particulares podia. Ou seja, pobre só podia entrar se pagasse. Estou exagerando, mas
para me fazer mais clara. Acontecia muito isso. Eu sou obcecada por equidade, vou falar em vários momentos sobre isso. Aqui é outra ideia. Aqui é a ideia de que, sim, a educação infantil é muito importante em si mesma, mas ela, cada etapa de escolaridade, tem que preparar para a etapa seguinte. Então, programas de primeira infância, incluindo educação pré-escolar. E eu vou aproveitar para fazer eu estava falando aqui no cafezinho, antes de começar, que a vantagem de envelhecer é que a gente tem coragem de falar coisas que a gente fica com certo medo quando é mais jovem, né? Não é proibido alfabetizar na pré-escola. Não é proibido, não tem lugar nenhum que diz isso. E eu vou citar para isso outra educadora, também que já foi embora, infelizmente, a Magda Soares, que ela, em Lagoa Santa, fez um trabalho fantástico de mostrar como é que você alfabetiza ludicamente e garante que toda criança possa se desenvolver plenamente. O que acontece na prática hoje em dia? A criança que vai para a escola particular, a mãe já pré-alfabetiza, com brincadeiras, olha a letra do teu nome, lê o livro à noite, pessoas como eu fiz, como várias outras pessoas fizeram. Vai para a escola e a pré-escola particular alfabetiza. Na escola pública não pode alfabetizar na pré-escola. Então, as desigualdades educacionais começam assim. E é a etapa que a criança está doida para aprender a ler. Uma criança pequena é doida para aprender a ler. A gente acha que ou escolariza enfileirando as crianças, ou não pode alfabetizar. Não! A criança pequena pode aprender qualquer coisa, desde que ensinada com amor, com paixão e com brincadeira. Então, #pronto, falei, pode alfabetizar na pré-escola, sim. E, repetindo Magda Soares, pode ensinar consciência fonológica na pré-escola, sim. O nome da letra, o som da letra, brincando. Se eu tivesse tempo, contava histórias múltiplas que eu ouvi de professores que alfabetizavam disfarçando que estavam alfabetizando, porque a Secretaria de Educação diz que não pode brincar sobre nome de letras, som de letras. E a terceira e última meta que eu trouxe para falar do ODS 4 é uma meta que diz que até 2030 nós vamos garantir que todos os estudantes adquiram, da educação básica, adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento sustentável. Reparem, ao ler aí embaixo, que nós não estamos falando só do meio ambiente, nós estamos falando da sociedade no planeta. Então, do desenvolvimento sustentável por meio da educação para a sustentabilidade, estilos de vida sustentáveis que essa criança vai poder, inclusive, trazer para a família, direitos humanos, que se conecta com duas coisas importantes. A percepção de que eu tenho dignidade, direito à dignidade da vida, mas o outro também tem. Aprender a viver na diversidade, respeitando o outro e celebrando essa diversidade. Eu posso estar parecendo falar de obviedades, mas em tempos obscuros, como a gente está vivendo, nunca é demais falar com todas as letras. Que bom que somos diversos. Que bom que cada povo pode trazer a sua contribuição na construção de uma sociedade, de um planeta mais justos. Educar para a promoção de uma cultura de paz. Durante o período pré-pandemia e imediatamente pós-pandemia, muitas escolas me chamaram para conversar com professores e pais, porque estava se criando um clima super violento entre as crianças. De onde vem isso? Uma escola não está isolada na sociedade. Tudo o que acontece na sociedade acaba entrando para a escola. Se os adultos estão falando com ódio o tempo inteiro, os pais dessas crianças
quebrando grupos de WhatsApp, porque um preferiu o candidato A e o outro preferiu o candidato B, porque um disse uma frase que soa politicamente correta e outro disse uma frase que soa politicamente incorreta. O que essas crianças vão fazer? Uma das escolas que me chamou muita atenção, era no Rio Grande do Sul, uma escola particular. Uma criança de 5 anos espancou outra criança de 5 anos, porque seus pais votam em candidatos diferentes. O que nós estamos fazendo com essas crianças? A escola é um lugar para aprender comunicação não agressiva, para aprender a construir mediação de conflitos, uma cultura de paz. Sem isso, nós não vamos ter cidadania global. Bom, falei dessas coisas todas, mas como é que nós estamos no Brasil? A gente assumiu o compromisso de avançar em aprendizagem para todas. Eu trouxe dados, sobretudo de escolas públicas, mas também alguns de escolas particulares. Lembrando que 82% das crianças e jovens brasileiros estudam em escolas públicas. Às vezes as pessoas estão muito imersas na sua realidade e não entendem que a grande maioria das crianças e jovens brasileiros estão em escolas públicas. Então, como é que nós estamos em aprendizagem e que melhorias precisamos? Vamos começar da alfabetização. Em 2023, houve uma avaliação em todos os estados brasileiros, com base em dados dos próprios estados, mas feitos com o mesmo critério, para saber como é que está a alfabetização das crianças no final do 2º ano. Muito bem, 44% dessas crianças de escolas públicas não estavam alfabetizados no final do 2º ano. 44%. A Base Nacional Comum Curricular corretamente estabelece que devem estar alfabetizados até o final do 2º ano. Na maior parte dos países é no final do 1º, mas no final do 2º também pode ser aceitável. 44%. Só que teve uma outra avaliação feita pelo INEP, pelo MEC, que é aquela avaliação amostral aplicada em 2023. 51% não estavam alfabetizados. Mas notícias que os professores aqui das séries mais avançadas já devem ter percebido. Nós estamos com muito aluno chegando não alfabetizado no 6º ano. Não estou falando analfabetos funcionais, eu estou falando não alfabetizadas. Tem alguma coisa profundamente errada acontecendo. Sim, parte disso tem a ver com a pandemia, mas parte disso era um resultado ruim já de antes. Nós não sabemos mais alfabetizar, tem alguma coisa errada acontecendo. Começa na questão da pré-escola, mas avança muito. Vamos olhar para outra ponta, a 3ª série do ensino médio. Prometo que ninguém precisa se suicidar depois do que eu vou falar. Tem saída, dá para construir saídas, como eu disse, eu sou otimista. Eu sou otimista com os pés no chão. Ninguém trabalha com educação se não for um pouquinho, pelo menos, otimista. Levanta a mão quem trabalha com educação aqui. A grande maioria, né? Então, vamos lá. Só 10, na hora de editar, mudaram. Só 10, se a gente pegar os dados pré-pandemia, só 10,8% dos jovens da 3ª série do ensino médio, lembra que nem todos terminam o Fundamental 2. Dos que terminam, nem todos entram na 1ª série do ensino médio, muitos abandonam na 1ª série. Os 10% dos sobreviventes da 3ª série do ensino médio, e é no final do ano que essa prova é aplicada, aprenderam o suficiente em matemática em 2019, pré-pandemia. E 37,1% em português. Eu não estou falando que tiveram excelência, é que aprenderam o suficiente. Vem a pandemia,
2 anos de escolas fechadas. O Brasil foi um dos 5 países que ficou 2 anos com escolas fechadas, ou total ou parcialmente fechado, com aquele sistema de rodízio de alunos. Em 2021, naturalmente, apareceram perdas importantes em matemática. Só 5% dos de terceiro ano aprenderam o suficiente. Chega 2023, fomos para 5,8%. Então, estamos com problemas. Mas tem uma outra forma de avaliar que inclui as escolas particulares. A OCDE, que congrega os países mais desenvolvidos e mais alguns que aderiram, muitos da América Latina e alguns da África, que aderiram à avaliação, o Brasil participa desde que foi criado esse exame, organizado para jovens de 15 anos. Acho que talvez vocês já ouviram falar do PISA, chama PISA. No PISA de 2022, o Brasil subiu algumas posições, mas a 8ª economia em termos de PIB, eu queria muito que vocês se concentrarem que o Brasil não é pobre, o Brasil é desigual, ele não é pobre. Nós somos a 8ª economia em termos de PIB. Dentre os 81 países que participaram a classificação foi de 65º em matemática. 8ª economia em termos de PIB, um dos últimos lugares em matemática, 52º em leitura e 62º em ciências. E eu repito algo que eu falei no começo. Até que ponto essas baixas expectativas de aprendizagem não estão tendo um papel nisso tudo? Se eu olhar para os resultados em matemática, eu estou enfatizando matemática porque é o pior desastre brasileiro. Leitura, nós não estamos bem, mas não é um dos piores, como vocês podem ver aqui. 73% dos alunos brasileiros de escolas públicas e particulares não alcançaram o nível básico. O nível básico não quer dizer médio, não é nota 5, é nota 3, né, numa escala de 0 a 10. Em matemática, no PISA, metade não chegou no nível básico em leitura e compreensão de texto. Por exemplo, não sabe separar fato de opinião. Aliás, vários adultos também não sabem, pelo que nós temos visto nos vários grupos de WhatsApp. E mais da metade não atingiu o nível básico em ciências. Esses são os nossos resultados de aprendizagem. E nós estamos entrando em tempos em que a inteligência artificial está substituindo não mais só trabalho braçal, mas trabalho intelectual do ser humano. Nós estamos assim. Vamos pensar nisso. Prometo que não precisa se suicidar, repito. Foi criado uma prova adicional nesse PISA de pensamento criativo. Aí alguns especialistas em educação falam, o Brasil vai dar um show, porque nós temos uma música fabulosa, artistas incríveis, etc. Mas não é isso que a prova pede. O que é pensamento criativo? Pensamento criativo é pensar fora da caixa sem destruir a caixa. Ou seja, traduzindo para uma linguagem mais chula, a educação é um mecanismo de transmissão dos conhecimentos e das competências adquiridas pelas gerações anteriores para uma nova geração e, ao mesmo tempo, prepará-las para serem disruptivas. Mas você só consegue ser disruptivo de verdade se você entende o legado que você recebeu das gerações anteriores, como dizia o Antônio Carlos Gomes da Costa. Então, não é só porque a gente faz música bonita e desenhos bonitinhos e artes boas, dança linda, como nós vimos aqui na abertura, que a gente tem pensamento criativo.
passa por resolução colaborativa de problemas com criatividade. Bom, só que o PISA, esse exame aplicado a jovens de 15 anos, também passou para professores e alunos um questionário para saber qual o motivo deles estarem bem ou de estarem mal, etc. E perguntaram para os jovens brasileiros de 15 anos, qual a profissão dos seus sonhos? Perguntaram para todos, mas para os brasileiros, só 2,4% dos jovens brasileiros sonham ser professores de educação básica. É bem mais baixo que o resto do mundo. Por quê? Vocês vão até rir de mim. Como que ela pergunta por quê? Óbvio, salários. Sim, salários têm um papel importantíssimo na atratividade da carreira. Mas tem mais duas coisas. Uma é a fragmentação dos contratos. Como a gente só tem 4 horas de aula no ensino fundamental 2 e 5 no ensino médio, o que acontece na prática? Os professores trabalham 16 horas numa escola municipal de um município, mais 16 numa de outro município, mais 10 à noite no EJA. E passa o seu tempo se transportando. Que condições de trabalho são essas? Eu dou aula em 4 municípios diferentes, eu tenho um número de alunos absurdo. Qual é a regra nos 40 melhores do PISA? A maioria dos professores só dá aula numa escola, simples assim. E passa 7 horas lá com eles e tem seu tempo de preparação de aula colaborativo com seus colegas. Então, há uma baixa... e tem um terceiro motivo que eu esqueci de falar. O terceiro motivo, ele é mais doloroso, embora não sempre capturado. A opinião pública, a imprensa, não tem ódio de professor, não. Eles tratam nós, professores, como coitadinhos. Eles, quando escrevem sobre professores, é sempre para falar, vejam em que condições ele trabalha. Mas nós, professores, não queremos pena de ninguém, nós queremos respeito e admiração profissional. É isso que a gente quer. E reparem que é bem diferente, pena e respeito e admiração. Mas é pior do que isso. Os professores aplaudiram, mas agora vocês vão ficar bravos comigo. Muitas vezes a gente veste a carapuça. A gente se sente coitadinho. Pior, a gente não tem espírito de equipe, não celebra o sucesso do outro. Uma vez eu estava no hospital, meu marido ficou 2 anos hospitalizando, indo e voltando para a UTI. Ele também morreu de Covid. Mas como eu estava fazendo mentoria de secretários estaduais e municipais de educação, o hospital me emprestou uma sala para eu trabalhar de lá. Então, eu ficava lá no hospital, podendo acudir meu marido e podendo... E um dia eu entrei na sala de médicos da UTI, e um médico entrou e falou assim, eu salvei a vida do meu paciente. Todos abraçaram ele, se emocionaram. E eu fiquei lembrando das minhas salas de professores como professora. Imagine alguém entrar na sala de professores e falar assim, eu finalmente consegui alfabetizar o Lucas. Está querendo bancar de herói, é? Alguém já ouviu essa frase? É como se nós não tivéssemos o direito de celebrar as nossas práticas. Eu coordenei durante anos o prêmio Professor Nota 10. Vocês conhecem, né? Da Nova Escola. E você via aqueles professores, 8.000 se inscreviam, 10 eram os melhores. Eram selecionados. Você via aqueles professores incríveis e vinha a imprensa inteira entrevistar. Primeira pergunta que a imprensa fazia.
conta em que condições se trabalha. Então, você vê aqueles professores fabulosos murchando, porque a única coisa que interessava era se fosse muito sofrimento, e não o que ele fez de interessante. Então, hashtag pronto, falei, a prática do professor é o que dá valorização profissional, não é ele ser coitadinho. Pensem nisso. Aí, entrevistaram os professores, né, fizeram aquele questionário para os professores, o que veio de respostas sobre qual é o quanto que a formação que ele recebeu na universidade preparou para a prática na sala de aula. A grande maioria dos professores brasileiros disse que a formação inicial deles só tratou de teoria, quase nada de prática. E se há um certo exagero na forma como eu verbalizei, é porque eu fico indignada. Ninguém forma um futuro médico dando história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, psicologia da medicina, e depois manda operar o cérebro de um paciente. Não é que é errado ensinar a história da medicina, a filosofia da medicina, tudo isso é importante. Mas tem que ter diálogo entre teoria e prática. O antigo magistério, que alguns de vocês levantaram a mão e disseram, tinha uma abordagem profissionalizante. Foi errado passar para o ensino superior? Não, não foi errado. O que foi errado e o Darcy Ribeiro avisava que isso ia acontecer. Se passar para a universidade, como a universidade está agora, eles vão dar uma abordagem que não prepara para a mais complexa das profissões, que é ser professor. Estou exagerando? É complexa mesmo. Então, tem que aprender teoria, sim, mas tem que aprender a como fazer. Muito bem. Última prova que de que o Brasil participou, o TIMSS, ele é aplicado para 4º e 8º ano do ensino fundamental. 63 países participaram e é a mesma situação descrita. No 4º ano, só 49% atingiram o nível básico em matemática e no 8º, só 38%. Bom, estamos com desafios imensos. Temos que ter consciência do tamanho dos desafios. Só que vem esses novos tempos que eu fui falando pigadinho na nossa fala. Nós todos agora, muita gente já tem até o ChatGPT no celular, e não está errado, é a nova realidade que a gente está vivendo. Então, no fundo, é essa ideia de que a automação e o advento da inteligência artificial trouxe uma extinção massiva de pós-trabalho. Eu não preciso falar que já, no Brasil um pouco menos, mas quem vai para a Europa ou para os Estados Unidos, não tem caixa no supermercado. Você faz tudo automaticamente, tem uma caixa para os idosos como eu, daí a gente vai lá e fica na fila longa, batendo papo com os demais idosos ou grávidas. Mas o resto é tudo automático. Não preciso falar o que houve com as redações de jornais. Algoritmos preparam notícias. Não preciso dizer o que aconteceu com os médicos, né? Hoje, exame de imagem, já a inteligência artificial interpreta melhor que um médico. Então, não é que as profissões inteiras estão desaparecendo, mas muitos postos de trabalho estão desaparecendo. Isso não quer dizer que não vão, como em outras revoluções industriais, surgir novos postos de trabalho, mas eles vão ser em número menor e vão demandar competências muito mais sofisticadas. Como que a gente lida com isso? Primeiro alerta, se a gente não fizer nada, vai haver um aumento brutal da desigualdade social. Lembrem que o Brasil já é muito desigual pré-4ª Revolução Industrial. E aumento da desigualdade engendra violência. A violência não vem tanto da pobreza, ela vem da desigualdade,
da sensação de que uns têm e outros não têm nada. E engendra também uma cidadania frágil, que é mãe de todo tipo de populismo. Qualquer semelhança com o mundo atual não é mera coincidência. Quando eu estava lá na Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, então eu tinha que propor como que a educação no mundo tem que se preparar. Eu falei, ótimo, eu vou olhar que países já estão com isso na agenda. Isso era 2018, tá? E fui ver o que eles estavam fazendo que, eventualmente, nós não estávamos fazendo, ou o mundo em desenvolvimento não estava fazendo. Primeiro, foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade. Os robôs não têm criatividade, eles não têm a capacidade da imaginação. Eles podem replicar a criatividade do Beethoven, por exemplo, mas eles não podem virar um Beethoven original. Em pensamento sistêmico e crítico, nunca foi tão urgente ensinar pensamento crítico. E se pensamento crítico, sinto muito para alguns professores, não é o aluno decorar o ponto de vista do seu professor e devolver numa prova, naquilo que o Paulo Freire criticava como a educação bancária. Então, eu falo, você tem que acreditar nisso, nisso, nisso e aquilo. Não. Pensamento crítico é ter a capacidade de formular hipóteses e testar essas hipóteses, é ter a capacidade de ler um texto e perguntar qual é a fonte desse texto, de onde que surgiu essa ideia de que chá de erva doce cura a Covid, né, para pegar um exemplo recente. A minha tia pôs no grupo de WhatsApp, de onde ela tirou, qual é a fonte dessa informação. Isso quer dizer que eu vou ter que ter uma escola que ensine a pensar. Mais um motivo para não ter escola de 4 horas, que eu não consigo ensinar a pensar em 4 horas e despejar um monte de conteúdo que vai ser mais fácil para o meu aluno decorar e pôr numa prova. Flexibilização dos currículos. Não me entendam mal, não é não ter currículo. O Brasil foi um dos últimos países a ter currículo, porque quis copiar os Estados Unidos, que não tinha currículo. A Finlândia tem currículo. A questão é, esses currículos têm que ser flexíveis. As disciplinas têm que dialogar entre si. E passou-se, esses países que passaram a se preparar para isso, porque a realidade apresenta as matérias em diálogo, ela não é dividida, a realidade não é dividida em disciplinas. É a aprendizagem baseada em projetos. Muitos de vocês já fazem isso, mas eu acho que é o futuro da educação, ou em problemas. Metodologias ativas, uma educação mais mão na massa, aulas mais dialogadas. A revolução da escrita. A Maria Montessori, ela dizia que a gente tem que aprender matemática também escrevendo, explicando o raciocínio que a gente seguiu. Nas escolas públicas, eu sinto informar, só tem aula de redação no ensino médio, porque vai ter Enem. Eu estou exagerando, mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem que ter produção textual nas aulas de português, mas também nas outras aulas. Até em química deveria ter. Porque o aluno que não sabe verbalizar muito bem ou que é tímido, ele precisa também ter mecanismos de elaboração do seu pensamento. E vocês que gostam de escrever, é impressionante como a gente processa o que está pensando quando escreve. A cultura digital, ensino híbrido, quem me viu falando na televisão contra o celular na sala de aula, deve ter achado que eu tenho horror a ensino digital. Não tenho horror, muito pelo contrário. O problema do celular é a portabilidade, que o aluno está o tempo inteiro com ele ao lado, e nós adultos também, os adultos nas refeições também.
então não há interação familiar, e o celular prejudica a brincadeira das crianças no recreio. Mas eles têm que desenvolver uma cultura digital, e isso também está na BNCC, e é importante que isso seja trabalhado, inclusive a inteligência artificial. Tem que entrar na sala de aula. Ah, mas eles vão colar. Eles já não colam do Google? Vamos aprender a pesquisar nesse meio também. E o conceito de sala de aula invertida quer fazer com que o professor não se perceba como um mero fornecedor de aulas expositivas e seja cada vez mais um assegurador de aprendizagem para todos. Ou, em outros termos, eu mando a aula expositiva para casa. O aluno faz uma pequena pesquisa com uma pergunta provocadora e, na sala, a gente constrói resolução colaborativa de problemas com criatividade. Eles discutindo o tema e o professor podendo percorrer a sala e esclarecer dúvidas. As competências para o século XXI, que são também chamadas de socioemocional, e eu queria dizer para vocês que não é um modismo ensinar empatia, persistência, resiliência, abertura ao novo, são fundamentais para o desenvolvimento pleno daquela criança e jovem. Mas um alerta, se o professor não tiver empatia, ele não consegue ensinar empatia. E acho que cada um de vocês, se pensar na vida escolar de vocês, vai lembrar de um professor não empático que vocês tiveram. Alguém teve um professor não empático na sua trajetória de aprendizagem? Pois é. Professor pode ser não empático, então tem que desenvolver as competências dos professores também nesse sentido. E lembrar que a educação para valores e atitudes é importantíssimo. Eu tive na minha vida de aprendizagem, eu tive educação moral e cívica, não recomendo, não é disso que eu estou falando. Mas ensinar civismo da maneira correta, que não é decorar mantras, que não é aprender de cor uma série de coisas para devolver na prova, ensinar atitudes, está no cerne do trabalho do Antônio Carlos Gomes da Costa. Como ele trouxe para o mundo, não é só para o Brasil, a OCDE Educação discute as ideias dele, a ideia do protagonismo jovem. Ensinar o jovem que ele é portador de sonhos de futuro, que vão mudando ao longo da sua vida, mas não tem problema. Mas que quem vai construir o seu futuro é ele mesmo. Ele tem que transformar esses sonhos de futuro em projeto de vida e mostrá-lo que ele pode transformar o planeta. Como está escrito na camiseta azul clara de vocês aqui do IAMAR. Ele pode mudar as coisas, aí não só solitariamente, junto. Então, a ideia de protagonismo jovem. Eles me falaram que já passou meu tempo, mas eu vou tentar só passar rapidamente nos últimos slides. Para isso, nós vamos precisar de boas políticas práticas e boas políticas educacionais. Escolas em tempo integral. Não é para fazer mais do mesmo, é para concretizar essa oportunidade de viver protagonismo jovem. É para ter aulas com mais diálogo, com mais espaço-tempo. Fortalecer as políticas voltadas à primeira infância. Eu já junto com essa questão da obsessão por equidade. A etapa por excelência, para nivelar desigualdades de origem socioeconômica na aprendizagem futura de uma criança é na primeira infância. Nós temos que ter boas políticas de primeira infância. Uma formação específica para os professores, para essa nova prática, em que ele não é mais um mero fornecedor de aulas expositivas, no tempo integral. Aprendizagem e retenção dos alunos, retenção no sentido de não deixar que ele abandone a escola, no centro de todas as políticas. Trabalhar com dados de aprendizagem. Nós, educadores, criticamos muito o negacionismo científico em saúde durante a Covid.
mas nós praticamos negacionismo científico em educação. A gente gosta muito de falar coisas maravilhosas, mas que não são baseadas em ciência. E tem que atuar baseado em evidências científicas. Utilizar os estados apoiarem seus municípios. 80% dos municípios não tem mais de 4 escolas. Não é que tem a sede da Secretaria da Educação, que vai desenvolver a política para a primeira infância. Os estados têm que apoiar seus municípios e adotar uma política nacional de inovação cultural. Eu vou pular umas coisas, aqui eu trouxe alguns papéis do gestor escolar, quem quiser tirar foto, porque não vai dar tempo de falar muito extensivamente, mas só lembrar que o diretor não é um burocrata. O diretor escolar é o líder da aprendizagem para todos. Ele tem que estar atento, ao mesmo tempo, para qualidade e para equidade. Colocar a qualidade da aula no centro. O que a gente mais faz em escola é aula, ela tem que estar no centro, focar em aprendizagem, etc. Em suma, quais são as habilidades desse jovem, que esse jovem tem que ter, né, no futuro e que a escola pode ajudá-lo a ter? Saber trabalhar em times. Não é só organizando trabalho em equipe que resolve, é ensiná-los a trabalhar em equipe, resolvendo colaborativamente problemas complexos. Capacidade de formular análises mais aprofundadas, porque os robôs não sabem fazer análises mais aprofundadas, e comunicá-las a públicos diversos. Persistência, resiliência, perceber que o erro é uma oportunidade de melhora, inclusive para os profissionais, não só para os alunos. Empatia, abertura ao novo, autorregulação, que está na base do autocontrole, agilidade cultural, saber navegar em diferentes culturas respeitosamente, saber pensar criticamente, cientificamente, sistemicamente, e ser um eterno aprendiz. E eu termino, no meu último slide, falando da minha utopia. Eu falei de ciência agora, mas eu vou falar de utopia, no sentido que o Rubem Alves empresta a palavra utopia, que é algo que ainda não teve lugar, mas que eu sonho que tenha lugar. Qual é a escola para se construir para o futuro? Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que se possa combinar excelência por um lado e equidade do outro. Não é baixar a régua para que todos se sintam participando, é aumentar a régua e dar todos os apoios necessários para quem não está acompanhando. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. O aluno não vai aprender a colaborar, que ele vai precisar, vai ser uma competência muito importante para o século XXI, se ele não vê seus mestres colaborando. Por isso que escola em tempo integral, com professores dedicados a uma única escola, para que eles tenham tempo de colaboração. A próxima utopia, eu roubei de um ídolo, eu tenho alguns ídolos, citei 2 deles aqui, a Magda Soares e o Antônio Carlos Gomes da Costa, e eu vou citar o maior deles, o Edgar Morin. Esse homem em julho, mês que vem, ele faz 104 anos, o ano passado ele escreveu um livro. Quando eu crescer, eu quero ser o Edgar Morin. Vale a pena ler tudo. Ele fez um estudo do ensino médio francês, em que ele chamou, foi traduzido para o português, chama A Religação dos Saberes. Ele mostrou, em 2003, que, pasmem, a França, para 7 horas de aula, tinha 8 matérias obrigatórias. Falou assim, essa é a fragmentação absoluta dos saberes. Nós temos que reconectar os saberes. Não necessariamente suprimindo disciplinas, não é disso que eu estou falando. É ligá-las no processo de ensino. Uma escola que ensine a pensar, não a decorar o ponto de vista do seu professor, a ser um pensador autônomo, e que ensine a aprender, porque nossos alunos, nas ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho, vão ter que
aprender para o resto da vida. E, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço para formar todos os estudantes para a autonomia. O velho sonho da Maria Montessori, do Dewey, do nosso querido Paulo Freire e do Antônio Carlos Gomes da Costa. Muito obrigada.